Boa noite, seja muito bem-vindo. Preservar o meio ambiente, você já sabe o quanto isso é super importante. Separar o lixo em casa, não desperdiçar água, evitar o consumo exagerado. Tudo isso envolve um grande esforço coletivo da sociedade. Preservar espécies, pensar a vida silvestre também precisa fazer parte desse esforço. E um exemplo é o papagaio charão e o de peito roxo, muito populares nas florestas de araucárias, mas que já se encontram em extinção. Há 24 anos, um projeto de extensão aqui da UPF luta para preservar o habitat dessas duas espécies de aves. Vamos acompanhar uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. A preservação do meio ambiente nunca ganhou tanto espaço no debate da sociedade. Hoje, nos preocupamos em separar os resíduos entre sólidos e orgânicos e também em não desperdiçar os recursos hídricos. Em casa, eu separo o lixo, a gente tem que começar principalmente com as coisas mais pequenas, né? O que tu pode fazer, que nem eu separo o lixo, eu deixo separado, coloco nas devidas lixeiras, né? Porque muita gente pega e joga e deixa tudo na mesma e que se dane, né? A gente tem que contribuir com as pequenas coisas que a gente pode, não jogando lixo na rua e tudo mais. Praticamente separação do lixo, que eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer, né? Mas eu gostaria de fazer mais. O que eu preservo, em primeiro lugar, em casa, é separar o lixo do orgânico, do seco, no escritório também. E preservar a natureza é uma coisa fundamental hoje. Pequenos atos podem fazer muita diferença na preservação do meio ambiente. Mesmo assim, ainda há muito que ser feito. Continuando a tendência atual de desmatamento, mais de 170 milhões de hectares de florestas poderão desaparecer até o ano de 2030. O Brasil possui atualmente 1.173 animais ameaçados de extinção. No Rio Grande do Sul, são 280 espécies da fauna em ameaça de extinção, além de 10 já extintas. Significa que estão ameaçados 22% dos mamíferos, 18% dos peixes de água doce, 16% dos anfíbios, 11% dos répteis e 14% das aves nativas do estado. A lista é da Fundação Zoobotânica. Os dados sobre a degradação do meio ambiente nos mostram que a natureza exige muito mais do que pequenos atos individuais. É preciso um esforço coletivo. Mas como conciliar a vida em sociedade com o progresso necessário e ainda preservar a natureza e também o meio ambiente? O que podemos fazer para conseguir este equilíbrio? Quem responde a estas perguntas é o médico veterinário José Roberto Silvério. Para ele, uma das saídas está na criação de novas áreas de preservação permanente na cidade. Isso, infelizmente hoje as maiores áreas que a gente tem aqui em Passo Fundo, a gente tem a Fazenda da Fona e a Fazenda da Brigada, são as maiores áreas que tem. E muitas vezes nós não conseguimos liberar algum animal que existe aqui no zoológico, no hospital veterinário, um animal que vem de vida livre, nós não temos capacidade de soltar esse animal lá, porque é uma área muito pequena, onde já tem sua população no local. Então, precisamos sim, às vezes, pensar em expandir essas áreas, ou às vezes formar corredores verdes, para ter uma ligação de uma floresta ou uma mata com outra. O papagaio charão é uma das aves mais ameaçadas de extinção da América do Sul, principalmente por causa da venda dos filhotes retirados de seus ninhos. Além do abate e da venda ilegal que ameaçam a espécie, a preocupação é com relação à preservação do ambiente. A espécie está intimamente associada às florestas com araucárias do nordeste do Rio Grande do Sul e do sudeste de Santa Catarina. Os hábitos do papagaio charão despertam o interesse de observadores de pássaros de todo o país. No Rio Grande do Sul, ele vem sendo estudado há mais de 20 anos por um grupo de pesquisadores da UPF. Um projeto de extensão do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade busca preservar as florestas de araucárias da região e também algumas das espécies que nela vivem, com destaque para o papagaio charão e também para o papagaio de peito roxo.
Mais sobre este projeto você confere agora, no estúdio. E Universidade Aberta de hoje fala de um programa de pesquisa e educação ambiental voltado então à preservação da vida silvestre. E eu recebo no estúdio o coordenador do projeto, professor doutor Jaime Martinez, e também a presidente da Associação Amigos do Meio Ambiente de Carazinho, a Viviane Gabuardi. Sejam muito bem-vindos à Universidade Aberta. Conforme a reportagem mostrou, professor e também Viviane, é muito importante, a gente reforça a cada dia, a cada programa que a gente faz, a importância de se preservar o meio ambiente. Vocês contam com um projeto de extensão que existe há 24 anos e formaram aí uma parceria, então, entre a UPF e também a AMA. Contem pra gente um pouquinho como que está sendo essa experiência e todo esse trabalho que é grande, né? O projeto completa este ano 24 anos, começou com um projeto de pesquisa, buscando identificar aspectos biológicos, ecológicos dessa espécie ameaçada. Uma vez que nós identificamos os principais fatores do ambiente que ameaçavam o papagaio-charão, imediatamente nós começamos uma série de medidas, de ações para a conservação da espécie. Depois de tantos anos, de tanto conhecer essa espécie, claro que ainda há lacunas, mas sem dúvida hoje nós temos muita informação disponível sobre o papagaio-charão, mas depois de tanto tempo nós também começamos a aplicar a experiência que nós havíamos desenvolvido para uma outra espécie de papagaio também muito ameaçada, mais ameaçada que o papagaio-charão, que é o papagaio de peito roxo. Então hoje nós trabalhamos com essas duas espécies, papagaio-charão e papagaio de peito roxo, ambas representando um ecossistema típico do sul do Brasil, que é a floresta com araucárias. Duas espécies de aves, Viviane, que migraram do Rio Grande do Sul e hoje estão mais localizadas em Santa Catarina. Por quê? O charão, até a década de 70, 80, ele vivia só no Rio Grande do Sul, né? Tanto que Santa Catarina eles nem conheciam essa espécie. Eles conheciam só o papagaio de peito roxo, que já era residente daquela região. Devido ao corte da araucária muito grande, os bichos acabaram migrando para lá, para encontrar esse recurso tão precioso que é o pinhão. Pois é, o pinhão é justamente o fruto, então, professor, da araucária, o qual alimenta o papagaio-charão. E aí há um problema, digamos assim, que a gente precisa resolver, que é justamente com a araucária. Exatamente. Botanicamente, o pinhão ele vem a ser a semente da araucária. Semente, não exatamente. O fruto. Mas ele representa comercialmente uma fruta, não é que é pela comercialização, mas botanicamente, de fato, ele é uma semente. Esse recurso alimentar, e é importante nós destacarmos aqui, ele está presente no planeta Terra há cerca de 230 milhões de anos, que é a idade que a araucária tem. Antes dos dinossauros, isso quer dizer? Antes dos dinossauros. Nossa, é antigo mesmo. Então nós sempre comentamos que não há dúvidas que muitos dinossauros aproveitaram esse recurso alimentar muito abundante, muito disponível na época. E ao longo de toda essa história biológica, várias espécies se alimentaram do pinhão. Umas desapareceram, outras surgiram ao longo da história biológica. E hoje nós temos essas duas espécies, entre tantas, que representam a fauna silvestre que se alimenta do pinhão. Então, todo mundo que pensa em conservação dessas espécies tem que pensar a conservação das florestas com araucárias. Por isso, Fanny, nós estamos com duas frentes bem importantes na conservação desse ecossistema. Uma envolve de perto a educação e a outra frente envolve os proprietários de terras e ambas as ações no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde as duas espécies são encontradas. Vamos falar então dessas frentes aí, como que elas estão acontecendo na prática? Nós estamos na terceira edição do curso do resgate do pinheiro brasileiro,
que vai reunir 40 professores de 40 municípios do Rio Grande do Sul, 10 professores de cada município, que vão trabalhar conosco um dia aqui, que será no dia 5 de agosto. Depois eles voltam para os seus municípios e trabalham lá na sua escola, em diversas matérias, português, interdisciplinar. E dessa forma, professor, justamente o projeto também ele integra aí o Plano Nacional de Preservação. Há uma política pública nacional que vem ao encontro justamente do projeto Charão. Exatamente. Hoje o projeto está dentro, as ações do projeto são muito baseadas no Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Papagaios Ameaçados. Essa frente vem junto com esse plano. Exatamente, que é uma política pública voltada à conservação de espécies ameaçadas. E, bom, mas... Resgatando a conversa da Vivi. Esse curso, ele é muito importante porque não basta hoje nós distribuirmos mudas de araucária para a sociedade ou sementes de araucária. Primeiro nós precisamos mostrar para os acadêmicos de hoje, para a juventude de hoje, para as crianças de hoje, que não viram, não sabem como era essa região há cerca de 70, 80 anos atrás, que não viveram o chamado ciclo da araucária. Nós precisamos então fazer um resgate sobre a importância econômica que a araucária teve. Talvez seja um dos primeiros ciclos econômicos que nós tivemos em todo o norte do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina. Um resgate histórico, um resgate social, ambiental de todas as espécies da fauna silvestre que precisam desse recurso energético, nutricional que é o pinhão, e para que então os professores nas suas comunidades, né, juntamente com a AMA, desenvolvam ações multidisciplinares sobre o pinheiro brasileiro. Depois disso, as crianças de cada escola fazem a produção de mudas em um pequeno viveiro florestal escolar. Na sua própria escola. Claro. E isso tudo está acontecendo justamente, então, professor, como você falava anteriormente, em virtude do desmatamento que essa árvore foi sofrendo ao longo do tempo, né? Exatamente. Hoje, no Rio Grande do Sul... Comercialização. Exatamente. Sempre que nós temos um ciclo na natureza, você tem inicialmente um boom econômico, mas logo ali adiante, como eles extraíram todo o recurso, a pobreza, miséria e degradação da natureza. Hoje nós estamos vendo a araucária com outros olhos. Uma araucária em pé produz pinhão todos os anos. Se você cortá-la para extrair a madeira, você tem apenas um ano esse recurso. Mas se você mantém ela em pé, você pode colher sementes e, portanto, comercializá-las por muitos e muitos anos. Ela vive muito mais que nós, né? Uma araucária vive para mais de 300 anos. Então, isso é sustentabilidade na prática. Talvez não haja nada mais sustentável do que uma floresta com araucária. Tá certo. E para a gente finalizar esse bloco, então, a gente está com um livro aqui que fala sobre sustentabilidade. A Viviane pode explicar para a gente como que esse livro está sendo trabalhado? Esse livro aqui conta toda a parte científica numa forma mais popular, né? As crianças, é o maior sucesso entre as crianças. Ele é trabalhado na escola, né? Tem várias atividades, conta toda a história e depois vem com as atividades para trabalhar com os alunos. E ele é bem ilustrativo, não é mesmo, professor? E super didático para justamente que o projeto chegue aonde ele precisa chegar, que é começar desde cedo, né, com as crianças. Exatamente, é um uma esforço, história, né? É um esforço conjunto aí que nós lançamos pela UPF Editora, é a ciência contada numa história em quadrinhos. Claro, entendeu? Com certeza. Então, se criança gosta de ler história em quadrinhos, isso também acontece com os adolescentes, os jovens e até mesmo os adultos que têm o seu lado criança ainda presente. Então, essa história nós vamos conseguir fazer chegar a centenas de escolas, não é?
todas as escolas que estiverem presentes no curso Resgate do Pinheiro Brasileiro, dia 5 de agosto aqui na Universidade de Passo Fundo, irão levar um bom número de exemplares para trabalhar com as crianças do seu município. Quando que esse livro ele foi produzido e desde quando ele está sendo trabalhado? A primeira edição dele foi em 2006. Nossa! Nós estamos agora na segunda edição e é um trabalho, né, que tem sido muito elogiado porque ele é cientificamente correto, Fanny. E tem muitas informações sobre, além de contar a história do papagaio, tem muitas informações bem didáticas sobre muitas espécies da fauna e da flora do Rio Grande do Sul, no segundo capítulo deste livro. Tá certo. Vou agradecer então a Viviane, que nos acompanha nesse primeiro bloco. O professor vai continuar com a gente. Obrigada. Bom trabalho para você. Bem, Universidade Aberta faz agora um rápido intervalo e a gente já volta. É nas araucárias, árvore típica do sul do Brasil, que o papagaio charão encontra o próprio alimento, o pinhão, conforme a gente falou então no primeiro bloco do programa. Considerado um dos menores papagaios brasileiros, ele resiste então ao tempo, aos predadores naturais e também ao homem, que devasta as áreas onde existem as araucárias. E a Universidade Aberta de hoje fala então de um programa de pesquisa e educação ambiental voltado à preservação da vida silvestre. Continua me fazendo companhia o coordenador do projeto, professor Jaime Martinez, professor doutor aqui da UPF, também participa então deste bloco do programa o bolsista Gustavo Felizari. Seja muito bem-vindo à Universidade Aberta. Professor, a gente brincava antes que o papagaio ser menor, o papagaio charão, ser menor ou não, ou ser maior, não é tão relevante. O que é de fato relevante é a gente tratar então da preservação das áreas naturais, que é o foco agora justamente do projeto de extensão. Exatamente, Fanny. Para a maioria das espécies ameaçadas do mundo, não só no Brasil, uma das principais estratégias de conservação dessas espécies é a conservação de ambientes naturais. Por quê? Porque sem o seu habitat não há locais de alimentação, não há locais de reprodução para essas espécies. Então, é uma bandeira internacional a conservação de áreas. A União Internacional para a Conservação da Natureza propõe que cada país preserve pelo menos 10% do seu território em áreas naturais. E qual é a porcentagem brasileira aí? O Brasil, eu diria que está relativamente bem dentro desse panorama mundial, porque nós chegamos hoje a algo em torno de 17% a 19% do território em áreas naturais protegidas na forma de unidades de conservação, que são os parques nacionais, parques estaduais, estações ecológicas, reservas biológicas. E se nós colocarmos mais as áreas indígenas, então nós avançamos para quase 25% do território nacional. Então o Brasil é um país que nos orgulha, porque em termos de conservação da natureza, ele evidentemente dá um bom resultado. O que nós temos ainda... Qual é a preocupação? Pois é, professor. É a má distribuição desses 18%. Por exemplo, nós temos hoje na Amazônia grandes áreas protegidas, o que é importante, evidentemente, mas se vamos para outros ecossistemas, como a floresta com araucárias aqui do sul, ou os campos sulinos, nós temos áreas muito pequenas protegidas. Então, hoje o projeto trabalha muito nessa frente de buscar ampliar a extensão de áreas naturais protegidas, onde ainda restam florestas com araucárias. Bem, o Gustavo então está no 7º semestre. Conta pra gente o teu envolvimento aí direto então com o projeto. No projeto nós estamos desenvolvendo então as atividades dos preparatórios para os cursos da RPPN, da Resgate do Pinheiro com as escolas. Nós realizamos atividades de enriquecimento ambiental no Centro de Reprodução aqui da UPF e
atividades de campo de rastreamento de animais, das aves e as contagens que são realizadas. Tua primeira experiência, então, dentro de um projeto de extensão. É a primeira. É um diferencial para ti? É um diferencial. Até então, agora na universidade, eu fiz estágios em áreas de pesquisa e agora estou fazendo a área de extensão, está sendo bem diferente e bem bacana. Tá certo. Gustavo, o professor falou agora há pouco, então, das RPPNs, que são justamente, então, as reservas particulares do patrimônio natural. Qual a importância, então, de se criar uma RPPN? E o Estado está bem desenvolvido, está bem à frente nesse sentido também, né? Exatamente. A RPPN é uma das modalidades de unidades de conservação e o diferencial dela é que ela não pertence ao poder público. Ela é particular, pertence aos proprietários de terras. É um ato consciente e de sensibilidade dos proprietários de terras que assumem, por seu ato individual, por sua consciência, a proteção de ambientes naturais. Essa proteção ocorre em caráter de perpetuidade. Uma vez criada a RPPN, ela é criada para sempre. A vantagem é que ela pode até ser vendida, ela pode trocar de dono, mas quem assumir essa área precisa tratá-la, fazer a gestão, cuidá-la como uma área natural protegida. Passo Fundo já conhece bem esse termo RPPN, porque nós temos aqui a reserva, a RPPN Maragato, que foi a primeira criada. Temos a RPPN da Escola Menino Deus e tem mais 3 RPPN sendo projetadas em Passo Fundo e, por enquanto, não estou autorizado a dizer quais são. Mas é segredo ainda, professor. Ainda é segredo. Tá certo. Então, o Projeto Charão, aproveitando esse momento da sociedade brasileira em que está sendo implantado o CAR, Cadastro Ambiental Rural, onde todos os proprietários de terras devem indicar nesse cadastro onde estão as suas reservas legais, onde estão as suas áreas de proteção permanente, as chamadas APPs. Ele precisa identificar dentro da propriedade, olha, aqui estão. Então nós queremos aproveitar este momento e contar com a sensibilidade dos proprietários de terras de talvez transformarem essas reservas legais e APPs, que por lei já têm que ser protegidas, num caráter maior de proteção, que seria na forma de uma RPPN. Para isso, teremos aqui em Passo Fundo, no dia 16 de setembro, um encontro envolvendo o Ministério Público, envolvendo a Secretaria de Meio Ambiente, envolvendo o Ministério do Meio Ambiente, para nós discutirmos junto com os escritórios de assistência técnica e os escritórios de consultoria ambiental, as implicações dessa relação do CAR com as RPPNs. Tá certo. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. A gente teria muito mais assunto para tratar, né? 24 anos não são poucos anos, justamente, né, para abarcar todo esse projeto aí, mas parabéns, viu, pelo teu trabalho, obrigado. Gustavo, parabéns, professor, e sucesso aí com essa pesquisa, com esse projeto de extensão, na realidade, que é uma pesquisa voltada à educação ambiental. Exatamente. Obrigado, Fanny. Obrigada a vocês. Bem, obrigada também por nos fazer companhia. Na próxima semana a gente está de volta com mais um projeto de pesquisa ou de extensão, então desenvolvido aqui na Universidade de Passo Fundo. Eu espero por você. Até lá!